parece que 5 anos se passaram. Amém? Mas glória a Deus que estamos aqui de pé e vamos dar continuidade ao nosso culto com a primeira ministração desta noite, que será com essa que vos fala. Você está animado? Amém, glória a Deus, que bênção, queridos. O Senhor tem colocado uma palavra tão viva e forte no meu coração há algum tempo e eu quero compartilhar aqui com vocês nesta noite. Então não te distrai, fica tranquilo que vai dar tempo e eu quero que você foque bem no que Deus quer falar para você nesta noite. E quando eu estava orando ao Senhor já há algum tempo, em espírito, sobre o que trazer para vocês, sobre o que o Senhor queria trazer para Verbo da Vida Zona Oeste nessa nova estação. E Ele manda dizer, diga que as promessas vão se cumprir. Aleluia! Sabe, queridos, nesta estação do ano, a gente começa a trazer momentos, a gente começa a trazer retrospectivas e você alcançou aqui algumas retrospectivas, mas termina que você também vai fazendo algumas retrospectivas da sua vida, do que foi que você viveu, do que foi que você avançou e não tem como chegar em um certo momento e o inimigo querer colocar na sua cabeça um pensamento que venha lhe oprimir, dizendo, mas isso não se cumpriu, a promessa aqui não se cumpriu, aquela profecia que eu recebi aqui não se cumpriu. E Ele quer que você desanime, vai numa estrada diferente da que Deus preparou para você. E por isso que o Senhor com muita força diz novamente, diga a eles que as promessas vão se cumprir. E por muito tempo eu me coloquei numa situação bastante passiva, de que nós receberíamos as promessas, nós receberíamos profecias, e a gente primeiro não precisava fazer mais nada, a gente simplesmente recebe uma palavra, recebe uma promessa e deixa a vida me levar, vida leva eu, e no dia que Deus quiser essa promessa acontece. Mas glória a Deus, que a janela profética da abundantemente se abriu e o Senhor me disse assim, não é bem assim. Você precisa ter atitudes, você precisa ter posicionamentos para que esta promessa se cumpra na sua vida. E é sobre esses posicionamentos que eu quero falar com você hoje. O primeiro passo que o Senhor estava me passando, sobre este tipo de posicionamento, é você entender que as bênçãos de Deus já estão pré-estabelecidas para você. A Bíblia diz que os seus dias já estão escritos em um livro onde Ele mesmo escreveu o seu propósito, a sua missão. E nós é que às vezes pegamos rotas diferentes daquelas que Deus já pré-estabeleceu para a gente. E eu quero te dizer essa noite, não importa a rota que você pegou até aqui, o Senhor está te chamando para realinhar esta rota. O Senhor estava me dizendo, olha, fecha este ciclo, zera este jogo, para de pensar e de gastar a tua energia no que não aconteceu lá atrás, lá no passado. E o Senhor tem falou comigo, falou com Suzy, falou com Jonatas, falou com vários profetas, falou com o pastor Humberto assistindo uma ministração, tem falado com outros profetas do ministério a mesma palavra. Você precisa definitivamente fechar o ciclo do passado, zerar o jogo e começar uma nova história. Mas você precisa concentrar 100% da sua energia, 100% da sua espiritualidade, 100% da sua força no cumprimento das promessas. Como assim? Como é que eu pego 100% das minhas forças? É usando tudo que você tem nas suas mãos hoje para poder alcançar essa promessa. Você não precisa estar esperando uma nova unção, algo cair do céu, algo diferente acontecer, para você dar um passo de fé na estrada da promessa que Deus já te falou. Se Ele falou, você precisa visualizar aquela promessa. E você precisa dar um passo de fé naquela promessa. E começar a agir, começar a falar, começar a se portar como se aquela promessa já estivesse acontecendo. Posicione-se para assumir total responsabilidade pela sua vida. Muitas vezes nós estamos, a promessa não se cumpriu por conta de fulano, a promessa não se cumpriu por conta de ciclano. Queridos, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá?
Então, nós não temos que estar colocando situações passadas para poder questionar a aceleração das promessas nas nossas vidas. Muito pelo contrário, nós temos que assumir essa responsabilidade de que muita coisa que acontece na nossa vida hoje é colheita do que nós passamos ou fizemos, mas também o futuro está à nossa frente. E nós temos a total possibilidade de mudar o nosso futuro. Eu não sei se você sabe, mas o seu futuro não começa fora de você. O seu futuro começa dentro de você. Qual é o futuro que você está gerando? Qual é o futuro que você está visualizando? Qual é o futuro que Deus está falando para você? Você precisa se posicionar para poder alcançar esta promessa futura. Sabe, muitas vezes nós estamos em meio ao posicionamento das promessas, insatisfeitos, infelizes, reclamando. Deus falou a promessa, Deus mandou a profecia, Deus mandou o profeta, levantou o vaso, você se animou, correu, pulou, dançou, mas na segunda-feira você vai desanimando. A gente às vezes permite com que coisas nos distraia. E quando você menos espera, estamos reclamando, estamos insatisfeitos. Mas eu declaro que esse espírito de seu lunga vai embora. Sabe o que é seu lunga? Ranzinza. Aqui no Nordeste tem uma história de seu lunga. Tem várias mensagens sobre ele, história e piada, dizendo que de tudo ele reclamava. Sabe quando a gente diz assim, aquele velho ranzinza. Pronto, era seu lunga. Queridos, nós precisamos nos posicionar com gratidão. Domingo eu estava com meu filho, um dos meninos, né, para não constranger, para não expor, um dos meninos, ele já contou, Davizinho, o menor, contou aqui na igreja. E nós fomos almoçar, e no restaurante, ele estava irritado nesse dia, e ele começou a falar, e ele começou a reclamar, e ele parecia um mini seu lunguinha, ranzinza, reclamando. E teve uma hora que eu parei para ele e disse, Davi, pare agora, conte aqui na sua mão 5 motivos que você é grato. E dê glória a Deus que eu não estou lhe pedindo 30, só 5. E ele começou, sou grato pela minha vida, sou grato pela minha família, sou grato porque eu posso vir aqui num restaurante, sou grato. E começou a dizer a gratidão dele. Ele mudou a visão, ele mudou a rota, ele mudou o olhar. E ao invés de ser aquele ranzinza, ao invés de ser aquele reclamão, insatisfeito, que nada tá bom, que tudo reclama, você acha que ele desta forma ia alcançar alguma coisa dos pais? De jeito nenhum. Da mesma forma é com o Senhor. Por que você acha que é diferente se a Bíblia diz que vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Imagine eu, que estou aqui nos céus, que dei meu próprio filho por você, como não vou te dar todas as outras coisas? E nesse momento que ele mudou a visão, ele olhou para mim e disse, mamãe, me desculpa. E na mesma hora eu dei um abraço, disse, tá desculpado, vamos recomeçar. Ele abriu um sorriso, sabe que eu não fiquei, tá desculpado, quero falar contigo mais hoje não. Não foi assim. Eu disse, tá desculpado, dei um abraço, vamos recomeçar, vamos sorrir, vamos para o shopping, vamos caminhar, que no final ainda tem presentinho. Queridos, esse é o coração do teu pai. Teu pai não fica com raiva de você se você em algum momento mudou a rota que ele tinha pré-estabelecido. Ele só quer porque a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E você volta para a rota que ele já pré-determinou e estabeleceu para você. Nesta noite ele está dizendo, olha, conserta a tua rota, que eu venho aqui dar um abraço e vamos recomeçar. Amém? Então isso é uma chave para você alcançar a promessa neste ano de 2026, posicionar-se com gratidão. Albert Einstein disse certa vez, existem apenas 2 maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre. Outra é como se tudo fosse um milagre. Por esses dias, eu entrei de férias agora no Natal, e eu acordei e comecei depois a correr, fazer as coisas dentro de casa. E correndo, só no quintal já tinha dado umas 4 voltas, bota lixo, pega a roupa. E fazendo tudo, correndo aceleradamente. Aí o Espírito Santo disse, ei, tá correndo por quê? Aí eu disse,
É mesmo, estou correndo por quê? Eu estou de férias. Eu já estava indo no automático, acelerando ali de uma forma que o Senhor não queria, não estava prestando atenção nas coisas ao meu redor. E quando o Espírito Santo me disse isso, ali atrás mesmo de casa, no quintal, na mesma hora eu parei. Olhei para os céus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu acordei. Obrigada porque eu tenho uma casa. E eu comecei naquele momento minha gratidão ao Senhor. Eu comecei a desacelerar, a agradecer pelo céu, pelo respirar. Amém, queridos? O Senhor quer que você tenha uma comunhão com Ele. E eu gostaria que a mídia colocasse, por favor, uns slides. Uma vida de gratidão é você focar no que Deus já fez e não no que lhe falta. O problema é que nós muitas vezes estamos insatisfeitos é porque a gente está o tempo todo focando no que ainda não aconteceu. Enquanto tem tantas coisas que já aconteceram. O pastor ministrou aqui domingo passado, cite as bênçãos, conte-as quantas são e você vai ficar surpreso quanto Deus já fez. Amém? Queridos, este ano nós tivemos muitas coisas, muitos avanços. Nós tivemos mais de 100 decisões por Jesus. Você se alegra com isso? Nós distribuímos mais de 250 cestas básicas. Nós tivemos mais de 160 cultos com pessoas aqui servindo com alegria. Que se não fosse essa liderança, se não fosse essa equipe, se não fosse o pastoreio, se não fosse diaconia, departamento infantil, louvor, dentre outros, nada disso poderia acontecer. Como não agradecer ao Senhor pela movimentação e o coração servidor das pessoas? Aleluia! Nós tivemos mais de 65 pessoas formadas no discipulado. Mais de 40 pessoas batizadas nas águas. Expandimos nossa fachada. Meu Deus do céu. Tivemos mais de 1 milhão de visualização no Instagram. Próximo. Mais de 20 mil visualizações no YouTube. Passamos de 6 faróis nas casas para 9 grupos. Tivemos mais de 60 formandos no Rema. Foram 68 pessoas que tiveram as suas vidas transformadas no Centro de Treinamento Bíblico Rema, que até hoje ainda está com 20% nas matrículas, fecha parêntese. Queridos, por que números? Deus não tem nada contra números. Na Bíblia tem um livro chamado Números. Mas eu quero que você entenda mais do que números. Isso que eu apresentei a vocês. Foram vidas alcançadas. Sabe que algumas pessoas podem olhar para esses dados e começar a comparar com outra igreja e dizer, mas só esses milhões de visualizações? Só essa quantidade aqui de convertido, a igreja tal teve 300, não sei quem teve, não sei, 20 milhões. Queridos, nós não temos que nos comparar com a história de outra pessoa. Você está construindo a sua história. Juntos nós estamos construindo a história da Zona Oeste. Então nós não temos que focar no que ainda não aconteceu, na pessoa que não chegou, na visualização que não existiu. Nós temos que celebrar o que Deus já permitiu, que nós cheguemos até aqui. Isso é motivo de muita celebração, queridos. Essa igreja só está de pé porque você está aqui, apoiando, servindo, investindo. Amém, queridos? Então você precisa muita gratidão do que o Senhor fez. Posicione-se com alegria enquanto espera. Posicione-se com alegria enquanto espera. A Bíblia diz que é o próprio Deus que bota reis e tira reis, que muda estações. A Bíblia continua em Eclesiastes dizendo que há tempo para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de alegrar, tempo de sorrir, tempo de semear e tempo de colher. Sabe como é que você espera com alegria? Gerando expectativas na colheita, como se ela fosse acontecer daqui a pouco. Daqui a pouco a colheita vai vir. E de repente, quando você menos espera, a sua alegria foi tão grande que você desfruta dessa espera, que você desfruta dessa colheita. Certa vez, eu estava conversando com o Helder e Paula, eu não lembro se foi só com o Helder. E Paula tem um consultório em Carpina. E ele me contou, e eu achei muito interessante, que ele disse, quando a gente chega lá,
os pacientes já estão embaixo de uma árvore, sentados num banquinho, tomando café, conversando e sorrindo. E de repente, quem eles estavam esperando chegou e tudo acontece. Sabe, aqueles pacientes poderiam estar na porta. Que demora. Meu Deus, reclamando, ranzinza. Mas eles disseram, o que nós podemos fazer enquanto esperamos? Nós podemos nos juntar, sentar aqui. Olha a árvore que Deus deu. Vamos conversar o que foi que aconteceu no verão passado? Vamos se alegrar? Vamos tomar um cafezinho? Então você precisa aprender a se alegrar enquanto espera, a curtir o processo enquanto você espera. Queridos, se alegrar enquanto espera é se tornar apto para receber a promessa, é transformar o nosso ambiente enquanto esperamos. Você precisa entender que enquanto você espera, você está atingindo a vida de outras pessoas. Enquanto você espera, você anima, você suporta, você estimula e você diz ao outro, tá chegando. Amém, queridos? Esse é um momento em que você olha para a cara do seu irmão enquanto espera e cita Hebreus 10, 23 que diz, guarde firme a sua confissão. Guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar. A Bíblia diz sem vacilar. Hoje eu creio, amanhã não creio. Hoje eu vou, amanhã nem sei quando. Não. A Bíblia diz, ei, enquanto você espera, você guarda firme a confissão da esperança. Sem vacilar, sem tremer, porque aquele que prometeu, é fiel, não é homem, nem filho do homem para que minta, nem para que se arrependa, porque ele não muda, ele não tem sombra de variação. Nós até podemos esquecer do que Deus nos prometeu, mas ele não esquece não. E porque a gente esquece muitas vezes, a gente acha que não vai acontecer, e enquanto o Senhor está te dizendo, você só precisa lembrar, você só precisa se posicionar, porque eu não mudei, a minha promessa não mudou, a profecia que eu lancei sobre a tua vida não mudou, você só precisa estar de frente, apto, habilitado, posicionado para receber a promessa. Manter o seu coração aquecido enquanto você espera. Queridos, nós temos que ser intencionais enquanto esperamos. Aleluia! Glória a Deus. Zacarias 10:1, por favor. Zacarias 10:1. Eu estava lendo e é muito interessante o que o Senhor vai tratando conosco. Zacarias 10:1 diz, peça ao Senhor chuva no tempo de chuva e somente. E eu me perguntei, peça ao Senhor chuva no tempo de chuva, mas já não é chuva? Por que eu tenho que estar pedindo a Deus chuva no tempo de chuva? E enquanto aqui Zacarias está falando, as chuvas são as promessas de Deus. As chuvas são as bênçãos de Deus. Ele está dizendo, olha, a chuva vai vir. Mas você precisa aprender a regar essa chuva em oração. Você precisa aprender a chamar a promessa, a chamar a bênção, a orar em cima da promessa. Deus sabe que vai mandar chuva. Deus sabe que tem a estação dela. Mas Ele está dizendo, olha, eu posso acelerar estas chuvas. Além da chuva, eu posso mandar essa chuva de uma forma extremamente abundante. Então Deus está nos ensinando, olha, eu já prometi a chuva, mas você precisa aprender a orar em cima das chuvas, a chamar a chuva, a crer na chuva. Aleluia! Eu tenho um grupo, eu e eu mesma, que é profecias e milagres. Tudo que é profecia eu anoto para mim, para a igreja, para a vida do meu marido, os milagres, tudo que Deus fez. Porque como eu disse outrora, agora há pouco, nós nos esquecemos rápido. E existem profecias que foram lançadas para essa igreja. E é por isso que eu não posso acordar e chegar aqui e achar que nada aconteceu. O Senhor falou para nós e eu vou ler só algumas. Amém? Que diz, entramos numa nova estação do abundantemente. E virá sobre essa igreja a abundância da graça, a abundância do favor, a abundância da provisão, a abundância da saúde, a abundância do poder de Deus, a abundância do milagre, a abundância de maravilhas.
Outro irmão mandou uma mensagem para mim e disse: tive um sonho de muitas águas. Eram tantas águas límpidas rompendo aqui na igreja, era como se uma represa. Eram tantas águas com tantas velocidades que a represa não aguentava e se rompia. Outro dia eu recebi de uma irmã que clamava pelo batismo no Espírito Santo. E ela foi batizada no seu secreto, dentro da sua casa. E de repente, em meio àquele batismo no Espírito Santo, ela manda para mim. Eu recebi ainda em êxtase do que o Espírito Santo estava fazendo. Eu recebi debaixo dessa palavra, Hebreus 10, 23. E eu vejo a igreja nela. Eu estou pedindo para compreender. Eu vejo um círculo muito forte envolvendo a entrada da igreja. Resplandecente, em frente às duas entradas. É uma explosão de luz, muita luz, é muita unção. E as minhas pernas não param de tremer da visão que Deus acabou de me mostrar. Aleluia! Eu tive um sonho onde eu e o pastor estávamos numa floresta muito verde, muito linda, parecia um jardim. E nós estávamos escolhendo piscinas. Piscinas, eram tantas piscinas límpidas e grandes para efetuar batismos. E o Senhor mandava eu e ele de mão dada em meio a uma floresta escolher a piscina. Nesse mesmo dia, Ivone teve um sonho. Dizendo: Natália, eu e Calado mergulhava numa piscina. E era tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que a nossa visão ficava embaralhada de tanto peixe. E esses peixes são os peixes que estão chegando aqui na Zona Oeste. E aí eu recebi no dia do aniversário de Ivone que uma pessoa que nem fala comigo direito mandou para ela, dizendo assim: eu tive um sonho com Natália e o marido dela, disse até o nome dele errado, daí você tira, que ela nem conhecia direito com Cleverson, ela disse, chamou o nome dele até errado. Onde, queridos, isso foi no dia do aniversário. Na quinta-feira a gente bota o quê na frente? Um bolo. Um bolo. Bota ou não bota um bolo de aniversário? E ela mandou, neste dia, um sonho que ela tinha tido, da quarta para a quinta. E ela mandou para a Ivone: olha, diga a Natália que eu sonhei com ela e que um marido dela, em que tinha um bolo de casamento na entrada da igreja. E era tanta gente, tanta gente, tanta gente, que eu não conseguia entrar. E era como se fosse um casamento e um bolo muito bonito na entrada da igreja. E nesse momento o Espírito Santo saltou ao meu coração: Jesus vem buscar essa noiva. Jesus vai se casar com essa igreja. Jesus vem buscar uma igreja imaculada. E é por isso que você precisa ficar firme na sua confissão, sem vacilar para o cumprimento dessas promessas. Se Deus já disse a você que vai vir chuva, queridos, ore por essas chuvas. Ore em cima das promessas. A Bíblia fala em 1 Reis 18:41. Elias ora para que chova. O louvor pode vir. E então, pode vir. Então, disse Elias a Acabe. Aqui estava, Israel estava 3 anos e meio sem chuva. Por conta da idolatria do povo e o contexto e tudo mais. Então disse Elias a Acabe o rei: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Agora presta atenção, quem já ouve? Quem já ouve? Elias estava ouvindo, porque Elias era o profeta daquela época. Elias estava em comunhão com o Espírito Santo. O rei não estava ouvindo, ninguém estava ouvindo, porque as promessas que o Senhor te deu, só você ouve, só você reconhece, só você vê, só você sabe. E você vai ouvir esse ruído na intimidade com o Senhor. E ele disse: já se ouve um ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, entenda, ele entrou numa posição de gerar. E a Bíblia diz que ele meteu a cabeça entre os joelhos e ficou gerando naquela posição a palavra que o Senhor já tinha dito. E Deus está ensinando a você: ei, não só ore em cima das promessas, mas aprenda a gerar as promessas, a gerar no Espírito o que eu já te prometi. E então Elias disse ao moço, a um servo: vai lá no lado do mar e veja se já está vindo a chuva. E o moço foi e disse:
não há nada. E aí o moço foi de novo e disse, não há nada. E Elias continuou na mesma posição, gerando, orando a palavra que Deus já tinha dado. E disse, volta lá. E eis que na 7ª vez, o moço disse, eu vejo uma mão do tamanho da mão de um homem. E nesse momento, Elias disse, corra, porque dentro de pouco tempo, os céus vão se enegrecer com nuvens e vento. E então caiu grande chuva. Eu não sei quantas vezes você foi lá na promessa e parecia que nada estava acontecendo. E você voltou uma vez, voltou 2 vezes, voltou 3 vezes. E parecia que não. Essa promessa não é para mim. Essa vida não é para mim. Essa profecia não é para mim. Eu venho te dizer, é mentira do cão. Porque o Senhor disse, ei, você não vê não? Por acaso não percebeis? Eis que estou fazendo algo novo, abrindo rios no deserto, no ermo, onde não tem nada, na impossibilidade. Ei, você precisa ver e ser grato pelos pequenos sinais da grande chuva. Aleluia! Querido, você precisa despertar. O Senhor está dizendo, desperta a tua promessa. Desperta você que estava dormindo espiritualmente. Desperta a tua fé. Reaviva o dom que está em ti. Pela imposição de mãos, pelas profecias liberadas. Reaviva. O Senhor está recalculando rotas. O Senhor está reposicionando pessoas. Sabe o Waze? Quando você pega uma rota errada para um caminho, ele começa a recalcular. E o Senhor começou a dizer, eu estou recalculando rotas. Eu estou recalculando rotas para o destino profético. Eu estou aqui reposicionando pessoas. E como o pastor Humberto disse na terça profética, para de cortar o tempo com a tua boca. Quem disse que não vai dar tempo, pega aquele louvor e diz, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Não corta o tempo com a tua boca. Você precisa dizer, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Irmã, mas já está tudo seco. Essa profecia até me regou por um tempo, mas já está tudo tão seco. A raiz já está morrendo. Ei, mas se você continua enxertado na verdadeira videira, a palavra de Deus diz que ao cheiro das águas, enquanto você ora, enquanto você fala, enquanto você se posiciona, o Senhor começa a mandar águas vivas para aquela raiz que estava seca, para aquilo que você já tinha desistido, para aquele sonho que você acha que Deus esqueceu. E Ele está dizendo, ao cheiro das águas, brotará como planta nova. Não é uma plantinha, não é algo velho que foi enxertado. A Bíblia diz, é como planta nova que você vai florescer. Dará os seus frutos e viverá para contar os feitos do Senhor. O Senhor está derramando sonhos entre os velhos, visões entre os jovens, reavivando o dom, reavivando o dom. 2026, queridos, é um ano de reavivamento de dom, é um ano de reavivamento das promessas. Ele só está dizendo, ei, você só precisa regar. Vamos ficar de pé? Eu posso ver rios de vida, queridos. Eu posso ver rios de vida. Eu posso ver rios de vida. Os rios de vida estão aqui nessa noite, abrindo caminhos, rompendo barreiras. Receba pelo Espírito o ruído do rompimento. Posso ouvir o rompimento. O Senhor está movendo sonhos nesta noite. Mover do teu Espírito. E esse é o tempo. Esse é o tempo de aceleração.
O Senhor está acelerando as promessas, queridos. Esse é o tempo de aceleração. O Senhor está acelerando o teu relógio. Esse é o tempo de aceleração. Velozmente. Velozmente. Cumpre a carreira, queridos. Estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. A aceleração chegou. Velozmente. Estou correndo velozmente. Já chegou